Meus irmãos, nós temos alguns motivos de oração constante, principalmente cercar as nossas famílias, pedir que Deus esteja sempre retemperando cada vez mais a fé e a convicção de cada um, porque os dias não são fáceis. Estamos atravessando uma dificuldade e eu estava pensando num atrevimento que o homem e a mulher, que o ser humano está vivendo, mergulhado numa plataforma de atrevimento tão aguçado, que eu não sei porquê, só pode ser coisa de Deus, pela minha interpretação, que nasceu no meu coração, assim, um desejo ardente de falar sobre, se puder botar aquela tela, se puder, pode, Rebeca, eu passei para o teu zap, se puder colocar, pode, né? Pois bem, um desejo muito ardente de falar de uma coisa que algumas pessoas não gostam de ouvir. Imagine falar, que é uma coisa chamada morte. Me deu assim uma vontade de falar sobre morte. Exatamente analisando a postura da raça humana num número bem significativo que consegue ultrapassar a maioria, ou mais da metade, permita-me aqui a correção, que estão assim vivendo como que se a vida é isso aqui e acabou. Não é. Por muito tempo se definiu a morte como o fim. E a morte não é, nunca foi e nunca será o fim. A morte é o início. Foi Deus quem assim determinou. E a morte não pode existir para o vivo. É antagônico. Então a gente precisa entender o que é para a gente administrar e conseguir viver com ou sem. E aqui está um homem que viveu perto de 100 anos. Tive a felicidade de participar, de ouvir sermões e palestras deste grande homem, chamado na Rússia de a metralhadora de Deus, com a pregação do evangelho simples, que sempre foi simples, Billy Graham. E isso aqui é um tema de um dos seus sermões: a morte não é o fim, mas é o começo de uma nova dimensão. Guarde isso, porque isto é a verdade absoluta. Por isso que me entrei, tá, e vou pensar sobre isso. E Deus me encaminhou exatamente para o texto de Hebreus, capítulo 9, 27, que me alegra mais ainda, quando o texto diz assim: ao homem, ao ser humano está ordenado, está determinado a morrer uma só vez, porque só tem uma vez. Pelo sentido etimológico da palavra, é só uma vez, que significa separação. Então, ao homem, à mulher, ao ser humano está ordenado a morrer uma só vez, e vindo depois disso, por isso que não é o fim, o juízo. E nós vamos tentar aqui apresentar, assim, de uma forma mais didática possível, aqui uma análise nesse texto e em um dos hinos, que para mim é um dos mais ricos neste campo de doutrina aqui, ou teológica, que está no nosso Cantor Cristão, mas também passou para o HCC, que trata exatamente dessa questão. E por isso, meus amados irmãos e amigos, eu preciso da sua atenção. Não fique preocupado, não vai ser por muito tempo, mas o tempo que Deus me permitir aqui, eu tenho ali um relógio que agora eu consigo ver a sua tela, porque o anterior eu não conseguia ver, e não tenho essa questão de estar olhando para o relógio, está no meu pulso. Não me preocupo com isso. Eu me preocupo às vezes quando eu vejo alguma cabeça fazendo assim, ou então alguém que faz assim, opa, eu acho que eu já estou passando do tempo. Por isso, sente direitinho, não incline o dorso, as costas. Não faça assim, porque aqui tem um negocinho chamado bulbo, e esse bulbo aqui, ele é adormecedor. Se você ficar assim daqui a pouco, você está cochilando e roncando.
Então fique na posição tranquila, que esses minutos que vamos aqui viver, tenho certeza que será de grande importância para você. Vou falar um pouco sobre o outro lado da vida, que é um outro conceito da morte. Vou falar sobre a vida além túmulo, que é uma outra maneira de se expressar quanto à morte. Quero pensar agora um pouco sobre a vida além da morte. Parece uma contradição, e é. A vida além da morte, a morte não é o fim, então não tem vida além da morte, tem vida contínua, que você precisa entender. Não podemos deixar de lado ou fora de nossas meditações algo muito importante que muda a vida total e para sempre, minha e sua. Então eu preciso atentar. Se a gente se preocupa com algumas coisas tão miúdas, que às vezes nem consegue ferir muito, transformar muito, atacar muito a nossa vida, quanto mais aquilo que vai mudar totalmente esta coisa chamada morte. Por isso que quero pensar com vocês nesta noite sobre um assunto de grande importância. Veja bem, quero pensar sobre o seu amanhã. Como será? Hoje, 16 de abril. Amanhã, 17. Como será o seu 17? Se é que ele vai chegar ao seu calendário de vida. Que eu e toda esta igreja ora, torce, para que chegue assim bem viçoso de alegria, de motivação e até de abertura mental para tomar decisões sábias, principalmente no contexto da vida espiritual. Amanhã, onde você estará? Amanhã, como você vai estar? E depois da morte, apesar de saber que não é o fim, onde você estará? É bom sabermos, termos na ponta da língua a resposta para essas questões. E eu separei exatamente esta noite com alguns apontamentos que já vai, durante essa semana toda eu estava ruminando, aí na sexta, sábado, agora vou tirar aquilo que está na cabeça, que Deus colocou, e foi Ele mesmo, dentro da Bíblia, e de alguns hinos que servos de Deus trouxeram a sua bela letra, que a gente vai analisar já a letra D1. Depois da morte, onde você passará a eternidade. Aliás, uma das coisas que me faz ficar feliz quando trabalho esse tema, é porque foi exatamente esta palavra que abriu os meus olhos, que acendeu as paredes mentais da minha vida para que eu encontrasse Jesus. Se não fosse a morte, talvez eu não tivesse encontrado Jesus. Por quê? Porque foi esta pergunta a mais importante e mais difícil que me fizeram, e isso foi há mais de 45 anos atrás. E está assim, parece que foi ontem que me fizeram essa pergunta. E foi inclusive no ambiente de trabalho. Eu sempre trabalhei em grupo, porque trabalhava em setores que tinha vários outros profissionais a serviço não de mim, mas da profissão que eu exercia. E me fizeram esta pergunta: Deusimar, onde sua alma passará a eternidade? Eu confesso a vocês que eu não queria responder, não era por outra coisa não, é porque eu não sabia. Se tem uma perguntinha que me causou incômodo, foi esta. E era um meu maçariqueiro, um rapaz assim, bem franzino, cor negra, mas muito brincalhão. E quando participava da reunião dos crentes que falava alguma coisa, ele me perguntou: Deusimar, onde a sua alma passará a eternidade? Deusimar, para onde a sua alma vai quando você morrer? E ele nem crente era também. E eu fiquei muito preocupado. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse para ele, eu não me lembro do nome dele, acredita? Mas me lembro do apelido. O apelido dele era Eureka. Eureka. Todo mundo conhecia como Eureka. Não me lembro do nome dele. Mas olha, meus irmãos, eu nunca tinha pensado nisso. A morte era uma coisa amistosa, estranha, como algo amedrontador, e não queria pensar nisso. Como até hoje para muitos é. Talvez até para você. Mas
eu quero trazer aqui, não ela, mas a intimidade do conhecimento dela, para que a gente saia daqui sabendo onde pisa, como pisa, e também se preocupar com o nosso amanhã. Por isso, eu queria responder a qualquer coisa, naquela ocasião, trabalhando na Igrotec. Foi a empresa que Deus abriu as portas para ali eu ouvir o Evangelho quase que pela primeira vez, assim, plano de salvação. E ali encontrei minha vida a Cristo. Que fábrica, que empresa fantástica para mim, porque foi lá que eu me descobri com Jesus. Agora, sobre a morte, a humanidade é ignorante, quase toda, mas não deveria ser. Se a morte é humana, preste bem atenção, se a morte é humana e para os humanos teriam ou têm a obrigação de saber o que é. A morte é humana e é para os humanos, então eu tenho que saber o que é. E cada um de nós temos a nossa, eu tenho a minha. Como é o nome dela? Morte. Você tem a sua. Sabe como é o nome da sua? Morte. Mas o sobrenome dela é Rodrigues, a minha é Rodrigues, a sua é o seu sobrenome. Cada um tem a sua. Porque é determinação de Deus. E agora, sendo humano e para os humanos, não deveria ser tão ignorada, detestada e temida, e muitos sequer se preocupam com ela. Você sabia que eu tiro o meu pé direito, ela coloca o dela? Eu tiro o meu esquerdo, ela coloca o dela. Ela está me acompanhando. Ela não sabe quando vai tocar a campanha lá de cima para a minha transferência, porque não é o fim. E no capítulo 5 e 15 de João, que aborda isso de forma intensa, ele disse que quem aceita, olha só, quem aceita Cristo como Salvador, dá uma cambalhota sobre a morte. A morte não pega mais, ou seja, não tem fim. A morte não é o fim, dá uma cambalhota. Para quê? Para esse novo começo. A morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida, a vida eterna. Então, esta vida que estamos vivendo aqui é a infância da nossa eternidade, irmãos. Nós estamos aqui no jardim da infância da eternidade. E esse jardim de infância que Deus criou para nós, exatamente para que venhamos a amadurecer, começar a distribuir as coisas boas, desfrutar das coisas boas, experimentar a nossa relação, o nosso contato, para lá em cima também dar continuidade, talvez até com você, se for para lá. Se tiver Jesus Cristo, você vai. Talvez eu não veja como você é ou está, que eu, pastor Deusimar, acredito que vai ser a mesma fisionomia, apesar de não ser o mesmo nome. Para mim, pastor Deusimar. Pois bem, meus irmãos, no inário que os batistas carregam por muitos anos, chamado de cantor cristão, que depois, para fazer alguns ajustes, alguns acertos, até doutrinários teológicos, algumas cacofonias, foi criado um novo inário, chamado de HCC, para fazer, repito, alguns reparos das letras do cantor cristão, que de fato tinha até algumas heresias implantadas nos corredores daquelas letras. E neste cantor cristão, neste HCC, tem um hino que sempre me chamou a atenção, mas sempre me chamou a atenção. E este hino me traz a mais profunda, a mais grave, a mais séria e urgente mensagem para todo mundo. A mensagem do hino é sobre a morte, mas ele é bonito, melodioso, e eu escolhi hoje, convidei hoje uma voz também melodiosa para cantar, daqui a pouquinho, a letra deste hino. Ele foi escrito pelo irmão João Diner, sabe quando? 1911, e tem como título, de fato, a última hora da nossa vida aqui, quando teremos que ser transferido dela, como diz o pastor Billy Graham, para outra dimensão da vida. Este hino foi, como já disse, ele traz aqui algumas lições impressionantes. No novo inário dos evangélicos, o HCC, ele aparece com o título Ao Findar o Labor desta Vida.
Então mudaram o título, mas não mudaram a essência. E o hino faz algumas perguntas terrivelmente importantes para a vida. E eu quero compartilhar algumas perguntas e respostas deste hino, que trata exatamente dessa questão que me empolga, mas me empolga mesmo. Tem gente que diz, eu não gosto de culto fúnebre, pois está aí. Não por conta de quem está partindo, mas por conta da necessidade de esclarecer. Há uma ignorância quase que universal quanto a essa questão. Não podemos ignorar o importante de nós, irmãos. Não podemos. Se tem alguma coisa importante em nós e para nós, precisamos conhecer esta coisa. E uma delas é a morte. O hino faz algumas perguntas, como já disse, terrivelmente importantes para a vida. Ele traz um apelo para que nós, seres humanos, acordemos enquanto podemos para as decisões importantes e ricas da vida, que algumas poderão ser tomadas hoje. A primeira grande lição deste hino está logo na sua primeira estrofe. Observem como é que ele diz: ao findar o labor desta vida, quer dizer, quando os teus dias terminarem, quando a vida chegar ao fim, quando o teu último suspiro acontecer, ao findar os teus dias sobre a terra, isso vai acontecer um dia, não tenha preocupação, porque vai acontecer, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Por isso ele está dizendo assim, ao findar o labor desta vida: meu amigo, a morte é real, e vive dentro de uma realidade. E a Bíblia repete em várias situações: você está preparado para a morte? A pergunta que me fizeram, que me fez abrir os olhos, para ver se eu conseguia ver o pano de fundo da minha incredulidade, e consegui. Aonde você vai passar a eternidade, para onde você vai quando morrer? Mas a Bíblia já apresenta de forma diferente. A morte é real. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus, é a morte. Prepara-te. Por que preparo? Porque nós precisamos. E este hino aqui traz uma série, é uma espécie assim de uma bula, de uma receita, para a gente se preparar quanto a isso. A segunda estrofe, o hino, ele fala assim: quando a morte ao teu lado chegar. Que coisa mais fantástica esse rapaz, esse irmão. Olha, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, isto é, quando a morte bater na sua porta, quando a morte dizer o seguinte: Deus, cheguei. Você pensa que ela vai chegar com cara feia? Deusimar, estou aqui. E tu sabes para quê, Deusimar? Vamos para outra esfera da vida. Ela não é assombro, ela não é lúgubre, ela não tem esse chifre, não cospe fogo. Ela é uma espécie de um tapete que vai ser para me adentrar nos páramos celestiais, ou para mergulhar nas negruras eternais. Não deixa de ser tapete. Pronto, Deusimar, a porta está aberta aqui, pode passar, porque os teus dias aqui findaram. Todos nós temos início, temos meio, mas não temos fim. Nós temos uma transferência para o outro lado da vida. Uma terceira coisa que temos nesse hino agora é uma pergunta: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, aí vem, chega, dói, que destino há de ter a tua alma? Que eu traduziria: quando fechar os olhos para este mundo, para onde tua alma irá? Onde tu abrirás os olhos? Quando fechar aqui, você tem que saber. Você tem que saber. Aliás, deixa eu tirar o tem. Você precisa saber. E você sabe onde é que você encontra o passo a passo bem completo? Na Bíblia Sagrada. Tem tudo. Por isso que a Bíblia Sagrada é o livro de Deus. Não ocultou nada, não escondeu nada.
O problema é que, por não conhecer esse passo a passo da Bíblia, e entram em ignorância, não sei para onde vou, acabou a vida, etc. Tudo é triste, quando não é assim. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Aí ele pergunta, qual será no futuro teu lá? Ah, tem lá no futuro, tem. A morte não é o fim, senhores. A morte é uma transferência. Nós moramos aqui em um condomínio e vamos morar em um outro condomínio que jamais será destruído. É o que diz e ensina a palavra de Deus. Onde tu passarás a eternidade? Aí entra o estribilho deste lindo hino que traz um conselho, uma advertência, um apelo aos corações. Ele diz assim, ó, meu amigo, meu senhor, minha senhora. Está assim a estrofe do destino. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, já está chegando a hora, mas tu tens tempo ainda, sobra tempo. Tu tens a oportunidade de definir o momento da tua transferência. Hoje, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Aí ele diz assim, vida ou morte, qual tu vais agora escolher? Você sabia que Deus dá essa oportunidade para toda e qualquer pessoa? E por que ele fala de vida ou morte? Porque se a gente tem esse bios aí, a gente sabe que isso aqui tudo é passageiro. A nossa vida é passageira, a gente sabe que é passageiro. Quando eu tinha meus 15 anos, eu corria o dia todo. Jogava de manhã, jogava à tarde, e à noite ficava procurando lugar para bater bola. Agora, até para levantar da cama, eu peço ajuda. Por quê? Porque estamos caminhando para o fim da nossa caminhada aqui, para partir para, como bem diz Billy Graham, partir para outra dimensão. E ele diz isso porque a Bíblia ensina assim. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Este é o mais profundo apelo à vida, este é o mais precioso e urgente apelo à vida, e porque hoje o hino responde de forma categórica, porque amanhã pode ser muito tarde. Está assim mesmo no estribilho do destino. Por que amanhã pode ser muito tarde? Porque, exemplo aqui, vou dar aqui um exemplo aqui, tá? Porque hoje às 21 horas e 35 minutos e 2 segundos, a morte aperta a campanha da tua casa. Tem Francisco aqui? Tem não, né? Não tem no Francisco, eu vou falar o Francisco, porque pode ter gente que tem assim, muito receio. Francisco, cheguei. E ela não vai chegar chamando Chico não, um negócio de apelido não. Porque ela conhece a gente. Francisco, cheguei. PV, cheguei. Prepara a mochila, porque quando eu venho, não volto com as mãos vazias. Ela já vem, já determinada pelo Senhor da vida. Vai lá, vai buscar, porque agora ele vai viver aqui comigo, ou como diz aquela criança, ou vai viver semigo. Ele vai me acompanhar durante toda a eternidade, aqui ombreado, bem pertinho, como disse Jesus, ou então jamais me terá, onde, e por conseguinte, vai sofrer eternamente com ranger, dores com ranger de dentes. É o que este hino nos apresenta. Porque amanhã pode ser muito tarde, hoje, agora, Cristo te quer libertar. Aí vem a segunda estrofe, ele nos leva a pensar no nosso dia a dia, que coisa mais fantástica, nas nossas decisões diárias, nos nossos apertos diários, nas nossas agonias constantes, nas nossas desesperanças, nos nossos temores e pavores. E ele diz exatamente assim: tu procuras a paz neste mundo, tu procuras prazer neste mundo, tu queres triunfar neste mundo, tu queres prosperar neste mundo. Senhores, diz o hino, tudo isto é passageiro, já entra em nossa vida com a validade já perto de vencer. Nada destas coisas vai ter vida longa. Por isso que estava até brincando com o irmão Assis, conversando, a Bíblia já diz assim, olha, a vida é até os 80. Puxar um pouquinho aqui para a nossa lata. A vida é até os 80, se passa disso, meu filho, pode gemer. Qual é a idade que ela fala? A idade que ela fala, a Bíblia?
70, passar disso, aí meu filho, é só, diga aí onde é que dói, diga onde é que dói. Por quê? Porque nós estamos caminhando. Por isso que tem um literato que diz assim: para aquele que tem Jesus Cristo como seu Salvador, quando ele comemora, por exemplo, o Tiago completou agora 40 anos, não foi um ano a mais. Ele diz assim: aquele que está em Cristo nunca comemora completo ano a mais, é um ano a menos. Porque é um ano a menos mais perto do dia da sua transferência para lá. E é mesmo. Há 70 anos atrás eu estava nascendo e estava há 70 anos distante, agora depois de 70 anos estou bem pertinho. É provável que ainda demore um pouquinho, porque depende tão somente dele. Mas mesmo ele permitindo que está mais perto do que longe, eu não tenho dúvida disso. Eu não quero viver 140 anos. Para que dar tanto trabalho aos meus? Mas se quiser que eu viva, eu digo para ele: eu quero andar com os meus pés, eu quero decidir com a minha cabeça, eu quero falar com a minha boca, eu quero escrever com as minhas mãos. Por favor, Senhor, se é para ser assim, não permita que alguém interprete aquilo que eu quero falar. E este hino, ele traz esta grande decisão. Tu procuras a paz deste mundo, nos prazeres, porque procura mesmo. As pessoas vivem para o prazer, vivem para comer, vivem para as festas, vivem para os vestir, vivem para os vícios e o que mais? E tudo isso passa, senhores, a beleza passa. Eu sempre falo isso, não pense que eu estou trazendo sardinha para a minha lata, não. Eu já fui muito bonito, hoje eu sou um quebra-galho. E eu me olho no espelho: quem eras e quem és? Não tem jeito, olha aqui, ó. Pensa que eu tinha essas preguinhas aqui? Tinha não, isso aqui era, você podia se espelhar aqui. Isso é prova de que eu estou me aproximando daquele dia. Os nossos neurônios não se renovam exatamente por determinação de quem os colocou em nós, porque ele já nos colocou assim. Tem algumas discussões teológicas sobre isso, mas não passa de conjecturas teológicas. Nós temos que acompanhar a verdade. Tudo passa e deixa marcas. Quando não deixa desilusão, quando não deixa prejuízo, quando não deixa arrependimentos tardios e não voltam mais, nunca mais, porque todas estas coisas nas últimas horas da vida, na hora que a morte chegar, elas não satisfarão, diz a letra do nosso cantor, do nosso hino. Na última, não vai lhe satisfazer. Quantos milionários, acamados, em coma, ao lado está lá o seu cartão bancário, que tem tanto dinheiro no banco que o cartão não suporta, mas o que é que vai importar aquilo ali? Para nada. Para ele, vai ficar mesmo para os outros, que é o legado que a gente deixa, não volta mais. Elas não darão nenhum prazer, elas não resolverão nenhum problema, elas não terão nenhum valor, elas não ajudarão, elas não socorrerão. Na mortalha, por exemplo, não tem bolso, e no caixão não tem gaveta. Você já observou isso? O que é mortalha, pastor? Nem sei se ainda tem quando se compra o caixão. É aquela roupa que veste eu acho que não tem mais não, o pessoal prefere terno, né, gravata, tal, uma roupinha, mas eu não sei se ainda tem, mas antigamente você comprava o caixão, aí já havia uma coisa que eles chamam de mortalha, até o nome é feio, mortalha, que você vestia exatamente o cadáver, não tinha bolso, nem cinto, e em nenhum caixão de defunto tem gaveta, para guardar absolutamente nada, não dá para levar nada deste mundo, senhores. Aí vem exatamente a palavra de Deus, diz assim: nu cheguei, nu sairei, e liso. E alguns familiares ainda querem mesmo, se vão, terra logo, terra logo, terra logo. Tem uma história de um rei na Bíblia, que a Bíblia diz que o cara era tão perverso, tão ordinário,
Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que era tão cachorro, mas foi um pregador que eu ouvi. Mas ele era ordinário, e a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado, e ninguém sentiu falta dele, ele não deixou saudade. Porque o rapaz sabia ser ruim, ser péssimo. Mas, saindo dessa situação, voltemos aqui ao texto da palavra de Deus e deste belo hino. Todas estas coisas na última hora da vida, elas não vão te satisfazer. Na mortalha não tem bolso, no caixão não tem gaveta, não dá para levar nada deste mundo. Aí, entrando nos finalmente, vem a terceira estrofe. O cantor fala agora, ó, aqueles que zombam. O hino é completo, irmãos. O hino tem um plano de salvação completo. Aqueles que zombam, aqueles que fazem chacota, aqueles que desfazem do evangelho, que perseguem, falam mal dos crentes, fazem Deus de brinquedo, ele fala tudo. Ele diz assim: por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Você ri, você zomba, você chacota. Pois bem, se você faz tudo isso, você ouve falar de Jesus e leva na brincadeira, faz pouco caso, zomba de Jesus, abandona, faz até piada com a Bíblia, com Deus e com Jesus, na mais perfeita blasfêmia, adora tudo, mas despreza a Deus, a Bíblia, a Jesus. Ele adverte dizendo: mas Jesus é o único meio para te salvar com a morte na cruz. O preço da nossa alma. Nossa alma é cara, irmãos. A alma que está em você é muito cara. O preço pelo resgate da sua alma foi a cruz, foi com sangue, foi a morte do Deus humanado. E ele tinha que fazer isso porque Satanás só aceitava esse pagamento mesmo não querendo. O sangue liberta, e somente o sangue do Cordeiro, sem pecado, que foi exatamente Jesus.